Está iniciada, então, a gravação, né? Boa noite, né? Hoje a gente, então, vai dar continuidade aí no nosso conteúdo, falar de processadores superescalares, tá? É o nosso último assunto, a gente encerra o assunto, encerra o conteúdo da disciplina, tá? Então, processadores superescalares, né? O que vem a ser processador superescalar? A gente estudou aqui uma arquitetura de computadores, vimos a arquitetura de Von Neumann, vimos o pipeline, né? O pipeline é aquela condição onde a gente pega a primeira instrução, faz a busca da primeira instrução, aí quando essa instrução está dentro do processador, a gente começa a decodificar a primeira instrução e já e em relação à segunda instrução, a gente já está fazendo a busca dela, né? No terceiro passo, a gente já decodificou a primeira instrução, então a gente está executando ou pode estar até buscando operandos da primeira instrução, está decodificando a segunda instrução, já está buscando a terceira instrução. Então, ele está executando várias ações em paralelo. Um processador superescalar, ele é mais agressivo nesse aspecto, tá? Ele faz algo mais do que apenas a execução de algumas partes em paralelo, tá? Ele realmente executa instruções em paralelo, tá? A gente não está falando de vários núcleos, não, tá? Porque vários núcleos, ele executam instruções de programas diferentes, de processos diferentes. Processamento superescalar, a gente está falando em processar instruções do mesmo processo, tá? Ou do mesmo thread, tá? Em paralelo, tá? Então, como é isso? Então, implementação superescalar, né? Instruções comuns podem ser iniciadas simultaneamente e executadas de modo independente, tá? E a ideia do superescalar é o seguinte: imagina que eu tenho a seguinte sequência de instruções: A recebe B mais C. Eu tenho uma outra instrução que é D recebe E vezes F. Tá? Existe algum impedimento nessas instruções serem executadas simultaneamente, né? Nenhuma delas depende uma da outra, né? A de cima só depende do resultado de B e C. A de baixo só depende de E e F, tá? E nenhuma modifica nada que o outro vai utilizar. Então, essas instruções são independentes e elas podem efetivamente ser executadas de forma concorrente. Essa é a ideia da arquitetura superescalar. Identificar esse tipo de instrução e procurar fazer com que elas executem concorrentemente, tá? Mas isso aí levanta uma série de questões complexas no projeto relacionado à pipeline, né? Então, qual é a base da abordagem superescalar? A habilidade de executar instruções independentes e concorrentemente em pipelines diferentes. Então, a ideia nós vimos uma máquina com um pipeline de alguns estágios. A arquitetura superescalar, nós temos mais de um pipeline na máquina, tá? Ou num determinado núcleo, aquele núcleo que tem mais de um pipeline. Então, eu posso jogar instruções em pipelines diferentes, se elas são independentes, tá? Isso vai permitir que elas sejam executadas em uma ordem diferente da ordem do programa, né? Por exemplo, eu tenho aqui, aproveitando aquele caso, olha assim, eu tenho a instrução A recebe B mais C. Embaixo eu tenho aqui J igual a K vezes A. E embaixo é que eu tenho D igual a E vezes F. Tá? Eu reparo, né, eu chamo aqui de instrução 1, instrução 2, instrução 3. Eu reparo que a instrução 2 depende da instrução 1, porque para executar a instrução 2 eu preciso do resultado de A, que vai ser calculado na instrução 1. Porém, a instrução 3 não depende de nada que está lá em cima. Isso quer dizer o seguinte: eu não posso executar a instrução 1 paralela à instrução 2, né? Porque não tem como. Eu preciso do resultado de A para iniciar a execução da instrução 2. Porém, essa instrução 3 aqui, ela é independente. O que eu posso fazer, né? Eu posso simplesmente mudar a ordem de execução da instrução. Eu posso pegar essa instrução 3 e executar ela antes da instrução 2. Eu passo ela para cá. A ideia da arquitetura superescalar é permitir que o processador faça esse tipo de coisa. Dá para imaginar que é bastante complexo, tá? Mas a gente hoje tem as condições de trabalhar com essa complexidade. Claro, o compilador vai dar uma ajuda aí, tá? A máquina, então, vai ter condições de executar mais rapidamente, que ela já pode adiantar execuções
realmente em paralelo. Então, a abordagem escalar tradicional, né, ela tem uma unidade funcional e um único pipeline. Foi o que a gente já estudou aqui. Tá? Então, eu perdi o mouse aqui. Tá. Então, uma unidade funcional tem um pipeline único, né, para operações inteiras e um pipeline de operações flutuantes. Tá? Então, eu consigo executar operações inteiras e operações flutuantes em paralelo. Tá? O paralelismo, então, é obtido quando? Quando eu consigo habilitar múltiplas instruções em estágios diferentes do pipeline de uma vez só. Né? Já a organização superescalar, eu vou ter múltiplas unidades funcionais em paralelo, por exemplo, 3 somadores, 4 multiplicadores, tá? Isso vai depender da arquitetura, da estatística que foi levantada, e eu realmente consigo fazer execução em paralelo. Tá? Então, vai ser responsabilidade do hardware, junto com o compilador, porque o compilador ele pode gerar código que facilita a vida do hardware, tá? Assegurar que esse paralelismo não viole o propósito do programa. Não adianta também eu fazer o paralelismo corromper aquilo que o programa deveria fazer. Né? Então, se a gente imaginar isso aqui, por exemplo, ó, uma máquina com pipeline de 4 estágios. Tem busca, decodificação, execução e escrita. Então, a ideia do pipeline que a gente tinha aqui, ó, a primeira instrução está sendo buscada, num segundo instante, a primeira instrução está sendo decodificada e a segunda buscada. Aí a primeira executando, a segunda decodificada, a terceira sendo buscada. Então, é aquela história do pipeline que nós vimos, vai correndo. Né? Existe uma ideia, tá, do chamado super pipeline, que a ideia do super pipeline é, tá, conseguir dobrar a velocidade de execução. Né? Normalmente, um ciclo ele é medido um tempo de resposta que a memória vai dar para a gente. Mas se a informação já estiver numa memória cache, ou então se ela puder ser obtida mais rapidamente, tá? Ou então até mesmo um processador que ele consegue executar instruções tanto na subida quanto na descida do clock, que a gente chama, né? Que normalmente o clock da máquina traz ciclo de execução, né? Então, um ciclo normal é isso aqui, né? É o tempo entre duas subidas ou entre duas descidas. Isso aqui é um ciclo. Quer dizer que instruções elas são executadas onde? Né? Na subida. Então, uma instrução é executada aqui, a outra começa a executar aqui, a outra começa a executar aqui. Tá? Uma máquina super pipeline, ela consegue executar a instrução na subida e na descida do ciclo também. Então, no meio do ciclo, consegue executar alguma coisa. É o que a gente tem aqui no super pipeline. A gente percebe que uma máquina que é capaz de fazer super pipeline, ela executa mais rápido. Porém, ainda não existe um paralelismo real. Ó. A primeira instrução está sendo buscada, ela ainda está sendo buscada antes de entrar no próximo ciclo da primeira. Eu já entrei, quando eu estou no meio da primeira instrução, eu já estou entrando no ciclo da segunda instrução. No meio da segunda instrução, já estou entrando no ciclo da terceira instrução. Então, estou achatando para a esquerda. Se olhar por unidade de tempo, eu estou executando mais instruções. Tá? A ideia, tá, da arquitetura superescalar é essa figura aqui de baixo. Eu tenho realmente paralelismo. Aqui a gente está vendo que uma instrução está encavalando outra, mas não está efetivamente em paralelo. A ideia de uma arquitetura superescalar é eu tenho aqui duas instruções que no ciclo inteiro elas estão em paralelo. Então, tenho múltiplas unidades funcionais executando realmente em paralelo. Né? Quais são as limitações? Existem algumas limitações que o processador tem que tomar cuidado. A gente chama de dependência verdadeira de dados, né? Que é o seguinte: a instrução seguinte não pode depender de resultados da instrução anterior. Foi isso que a gente viu aqui, ó. A instrução seguinte, ó, J, para executar, ela depende do resultado de A. Ela depende do resultado da instrução anterior. Isso aqui não pode acontecer. Né? Se isso acontece, essas duas não podem ser paralelizadas. A gente já discutiu isso. Temos também a chamada dependência procedural. A instrução seguinte não pode depender de um desvio condicional. Né? Ou seja, eu tenho duas instruções, uma instrução e um desvio condicional. Dependendo das condições do programa, vai acontecer um desvio ou não. Então, não sei se a instrução seguinte será executada ou não. Né? Se o desvio acontecer, a instrução não pode ser executada. Nesse caso, essa instrução seguinte não pode ser disparada em paralelo.
eu primeiro tenho que saber o resultado do desvio, né? Outra limitação que a gente chama de conflito de recursos. A concorrência de duas ou mais instruções pelo mesmo recurso, né? Por exemplo, elas querem acessar a mesma região de memória. Não tem como, né? Existem até máquinas que têm caminhos de dados em paralelo, que ela consegue acessar simultaneamente regiões diferentes de memória. Mas mesmo essas máquinas, se a região de acesso, se dois processos tentarem acessar a mesma região de memória, não vai dar. Chamada dependência de saída. Duas instruções que modificam o mesmo destino, tá? Elas têm que ser executadas em ordem, né? Então, A recebe uma operação, aí mais adiante tem outra instrução. A recebe determinada operação. Essas duas não podem ser executadas em paralelo, né? Elas necessitam ser executadas em ordem. E, por fim, a chamada antidependência, né? A instrução seguinte não pode modificar um valor que ainda será utilizado pela instrução anterior, né? Então, isso aqui, ó, eu tenho a instrução A recebe B mais C. E a instrução seguinte é B recebe B vezes 2. Tá? Embora a segunda não dependa da primeira, tá? A primeira vai mudar o resultado de A. A segunda não está dependendo da primeira. Porém, ela está mudando o valor de B. E a primeira precisa do valor de B. Então, isso aqui é chamada antidependência. É quando a instrução seguinte modifica algo que a anterior ainda precisa. Também não pode ser executado. Então, o processador ele tem que, antes de fazer a execução em paralela, verificar se ele não viola nenhuma dessas condições. Bom, quando a gente fala em paralelismo, tá? Esse paralelismo ele pode ser em nível de instrução, né? Ele vai existir quando as instruções de uma sequência elas são independentes, assim elas podem ser executadas em paralelas, ou seja, nenhuma dessas limitações acontecem. Então, beleza, eu posso executar em paralelo, né? Agora, o paralelismo também tem que acontecer em nível de máquina. Não basta as instruções poderem ser executadas em paralelo. A máquina tem que ter o hardware necessário para executar em paralelo, né? Então, esse paralelismo nível de máquina, ele mede a habilidade do processador conseguir tirar vantagem desse paralelismo nível de instrução, né? Então, não basta eu ter um bom código que dá para aproveitar o paralelismo se o meu hardware não faz o paralelismo. E também não adianta eu ter um hardware capaz de fazer o paralelismo se eu não tenho instruções que exploram esse paralelismo, né? Então, os dois precisam estar alinhados. Eu preciso de compiladores que gerem códigos que facilitem o trabalho do hardware e eu preciso de um hardware que consiga fazer o uso dessa facilidade que o compilador vai oferecer. Obviamente, o uso de uma arquitetura com conjunto de instruções de tamanho físico fixo, né, melhora esse paralelismo. Máquinas RISC, que costumam ter instrução do mesmo tamanho, elas conseguem executar com mais facilidade esse paralelismo, né? Uma máquina com uma arquitetura x86 e que as instruções têm tamanho diferente, eu só vou saber o tamanho da instrução, né? Na verdade, eu tenho uma instrução para ser executada em memória. Então, o que acontece na máquina RISC? Aqui eu tenho na memória, eu tenho uma instrução, eu tenho outra instrução, eu tenho outra instrução. Todas são o mesmo tamanho. Então, o processador ele já pode sair analisando o hardware dele, as instruções todas, né? Numa máquina que tem instruções de tamanho variável, o que vai acontecer? Eu tenho a instrução aqui, quantos bytes a instrução ocupa? Eu não sei ainda. Eu não sei o tamanho da instrução. Então, como é que eu vou saber onde começa a próxima instrução, né? Então, essas máquinas, arquiteturas, que todas as instruções têm o mesmo tamanho, é mais fácil fazer uso, é mais fácil montar uma arquitetura superescalar, né? O paralelismo de máquina, então, tá? Ele não é só uma questão de ter múltiplas instâncias, né? Não basta que eu tenha múltiplas unidades funcionais, tá? O processador tem que ser capaz de algumas coisas, né? Então, primeiro aqui, né? O processador deve ser capaz de identificar o paralelismo e realizar essa busca, a decodificação e execução em paralelo.
Se o hardware não tiver a capacidade de encontrar esse paralelismo, não tem como, né? Então, existe o que a gente chama de emissão de instrução, né? Um processo de emissão de instrução é o seguinte: o equipamento, o microprocessador, ele começa a ler uma série de instruções em paralelo, começa a carregar, começa a puxar todas as instruções que ele encontra para dentro dele e começa a fazer a decodificação de todas elas, tá? A gente está falando de emissão. Quando a gente fala em emissão de instrução, é trazer e começar a decodificar. Ainda não estou executando, mas eu estou olhando quais são essas instruções. Aí existe o que a gente chama de política de emissão de instrução. Então, essa política é o seguinte: eu faço emissão, eu faço análise. Aí eu vou olhar para todas as instruções que já foram emitidas e eu vejo alguma delas viola alguma daquelas limitações. Se eu executar alguma dessas instruções aqui, eu vou estar correndo risco, né? Então, se houver esse risco, essa instrução não pode ser executada, né? Em geral, então, essa emissão acontece quando a instrução ela sai do estágio de decodificação para o primeiro estágio do pipeline, tá? Então, foi decodificada, a gente diz que ela foi emitida, né? O que o processador está tentando fazer? Ele está sempre olhando para frente para localizar instruções que podem ser trazidas para o pipeline e executadas, tá? Ele está sempre tentando buscar essas instruções. Então, 3 tipos de ordenação são importantes, né? A ordem que as instruções são lidas, né? Ou seja, a ordem que elas estão disponíveis no programa para serem lidas. Nós temos a ordem que elas são executadas. A gente já viu que nós podemos mudar a ordem das instruções para executar, né? E também a ordem que ela atualiza o conteúdo dos registradores e posição de memória. É a ordem que elas escrevem os seus resultados, né? Não basta eu sair executando em paralelo. O resultado tem que ser correto, né? O resultado final, quando eu paralelizo, tem que ser o mesmo resultado que eu iria obter se eu fosse executando uma a uma. Isso não pode mudar, né? Então, o processador ele tem que acomodar várias dependências que a gente já discutiu. Então, nós teremos 3 políticas de emissão, tá? A gente vai ver cada uma aqui, que é em ordem com conclusão em ordem, que é a mais simples, em ordem com conclusão fora de ordem. Então, isso aqui é o seguinte: eu emito as instruções e eu executo elas em ordem. Isso é o pipeline tradicional, tá? Agora, eu posso limitar elas em ordem, eu posso puxar elas para dentro do processador em ordem, mas eu posso concluir elas fora de ordem, né? Eu passo à frente uma das outras para aproveitar o paralelismo, aquele primeiro exemplo que a gente viu, né? Ou eu posso fazer uma emissão fora de ordem e ainda fazer conclusão fora de ordem. Eu posso puxar para dentro fora de ordem e sair executando fora de ordem, tá? Aqui é onde bagunçou geral. O primeiro caso, que é a emissão em ordem com conclusão em ordem, é a política mais simples, tá? Então, a ordem seria alcançada com execução sequencial, como se eu estivesse executando sequencialmente. Eu só tiro proveito de ter pipeline. Hoje em dia, tá? Nem as máquinas mais simplistas fazem isso. Elas já fazem algo mais, tá? Então, nem mesmo pipeline tradicional hoje em dia segue uma política tão simples assim. Agora, eu posso também emitir em ordem, mas concluir fora de ordem. Eu puxo as instruções todas para dentro do processador na ordem correta, mas eu saio executando o mais rapidamente possível. Nem que isso signifique executar primeiro a instrução que vinha depois, tá? Isso aqui costuma ser usado em processador RISC escalar para melhorar o desempenho das instruções que requerem múltiplos ciclos, tá? Então, a instrução que precisa de muitos ciclos, eu posso sair puxando outras, né? Então, qualquer quantidade de instrução pode estar no estágio de execução em qualquer tempo, tá? Até o nível máximo de paralelismo da máquina. Então, na verdade, o que essa máquina tem? Ela tem vários somadores, vários multiplicadores. Normalmente, uma soma é mais rápida que uma multiplicação. Então, posso ter, por exemplo, estar fazendo 3 somas enquanto eu estou fazendo uma multiplicação, né? Então, estou puxando várias instruções para dentro, né? A emissão de instrução é parada quando um conflito de recurso, uma dependência procedural, ou seja, quando qualquer dependência é encontrada. Então, eu estou trazendo instruções para dentro do processador e eu estou analisando, tá? Se aquela emissão, se aquela instrução que eu estou trazendo vai trazer um conflito, eu paro de trazer. Repara que emissão em ordem, eu estou emitindo em ordem. Então, eu puxei, puxei, puxei. De repente, eu puxo alguma coisa que vai dar conflito. E, opa, eu paro,
até que o conflito esteja resolvido. Ou seja, até que a instrução que está lá dentro, que já foi emitida e que precisa de um dado que está conflitando, seja executada. Como a emissão está sendo em ordem, eu não tenho problema nenhum em executar quem já está lá dentro da emissão. Quando o conflito é desfeito, porque a instrução já foi executada, aí beleza, eu posso seguir. Tá? Então, a lógica de emissão de instruções é mais complexa, tá, do que a conclusão em ordem. É mais difícil lidar com exceções e interrupções. Tá? Agora, o último caso, que é o mais complexo, é o que a gente chama de emissão fora de ordem com conclusão fora de ordem. Eu posso puxar as instruções para dentro do processador em qualquer ordem, e eu também posso executar essas instruções em qualquer ordem. Tá? Então, o processador decodifica as instruções até o ponto que uma dependência ou conflito é encontrado. Tá? Foi encontrado uma dependência ou conflito, nada mais é decodificado até que o conflito seja resolvido. Né? Então, vai existir lá dentro do processador o chamado buffer, vai ter um buffer conhecido como janela de instruções. Tá? Essa janela de instruções são todas as instruções que podem ser executadas. Né? Então, sempre que uma instrução é decodificada, é jogada nessa janela. Se o buffer não está cheio, ele vai decodificar novas instruções. Tá? O que acontece, na verdade? O processador ele tem múltiplas unidades funcionais, essas unidades elas demoram um pouco para executar, e o processador está buscando dados e jogando para essa memória. Né? E conforme uma unidade funcional fica livre, alguma instrução de dentro dessa memória é colocada nessa unidade. Né? Qualquer instrução vai poder ser emitida se ela precisa de uma unidade funcional particular que está disponível e nenhum conflito é gerado. Né? Então, não há conflito. Ficou disponível um somador, eu quero fazer uma soma. Eu tenho uma instrução que faz uma soma, ela não está conflitando com nada, ela vai para dentro do processador. Ok, pessoal? Conforme eu tinha prometido para vocês, tá? O nosso assunto hoje ia ser rápido, né? Que a gente era só finalizar o nosso conteúdo, né? E isso aí era o que a gente tinha para ver. Tá? Então, com isso a gente conclui todo o conteúdo da disciplina. Né? Com relação à prova, a prova tem 10 questões. Se eu não me engano, tá? Se eu estou bem lembrado, são 9 questões discursivas, 9 questões múltipla escolha e uma questão discursiva. Tá? Como é que vai ser a prova? A gente vai fazer no Google Forms, tá? Questões de estabilidade, eu prefiro o Google Forms que questões de estabilidade. Então, eu vou colocar disponível para vocês nos dois fóruns, tá? No Fórum Material de Estudos e no Fórum de Dúvidas. Tá? No dia também, na segunda-feira que vem, eu vou estar aqui online. Vou estar também com o QR Code aqui na tela, para se alguém quiser fazer a prova pelo celular. Tá? Eu não recomendo fazer pelo celular, porque é mais difícil, né? Principalmente a questão discursiva, tem que digitar. Tá? Mas se sentir mais confortável fazer pelo celular, não tem problema nenhum. Tá? Eu acho que tem uma questão, tá? Tem sim, tem uma questãozinha de conversão de base, e essa questão de conversão de base você não precisa fazer uma continha, tá? E precisa botar essa conta na resposta. Quem estiver fazendo em casa vai ter facilidade. Né? Se alguém resolver fazer a prova na faculdade, tá? Recomendo que, embora seja no computador a prova, leve o papel e caneta. Tá? Porque em vez de você ficar fazendo a conta no computador, tá perdendo tempo, é melhor você fazer no papel do lado. Aí quando você já tiver ela prontinha lá, né, que às vezes erra, quer voltar, então é muito mais rápido no papel. Aí pega do papel, passa limpo para o computador. Aí vai ganhar muito mais tempo, vai ser muito mais difícil cometer um erro. Mas se quiser fazer direto no computador, tá, é só uma sugestão, né? Ninguém é obrigado a fazer isso. Mas eu acho mais válido levar papel para fazer. Tá? A chamada vai ser a própria prova, tá? Não é necessário, se nem quiser entrar no Teams, não precisa, tá? Entra lá no Canvas, pega lá, né? Eu vou estar no Teams o tempo inteiro, se vocês tiverem alguma dúvida, é só entrar para perguntar. Tá? A entrega da prova, vocês vão enviar o formulário, né? Assim como em sala de aula, você recebe a prova, faz a prova e entrega, depois que entregou, está valendo a entrega. Né? Então, está fazendo a prova, entregou a prova, enviou a prova, está entregue já.
tá? Não pode fazer 2, 3, 4 entregas de prova. Vai valer só a primeira entrega se YouTube enviar mais de uma vez. Tá? Então, o sistema não controla isso, mas eu só vou corrigir a primeira prova que eu receber. Ok, gente? Uma dúvida aí? Tem uma dúvida? Ah, tem. Tá, Vitória, sem problema. Tá? A gente já está encerrando aqui, já que não tem dúvida, tá? Eu vou só encerrar aqui a gravação, tá? E se alguém quiser ficar para falar alguma coisa, tá? Eu vou estar aqui. Quem quiser aí, está liberado já, não tem problema não, tá? A chamada já está feita pelo próprio sistema. Vou só encerrar aqui a gravação.